Olá, sejam todos muito bem-vindos. Pontualmente daremos início à segunda parte do Plano Nacional de Educação. Veremos aqui a sequenciação dessa importante normativa e também falaremos das 10 diretrizes e também das 20 metas do PNE. Então, você que está conosco aí, seja bem-vindo à segunda parte do Plano Nacional de Educação. Vou pedir apenas que fechem os microfones e também as suas câmeras, pois a aula vai ser gravada a partir de agora. A todos, uma boa aula e bons estudos. Segunda parte do Plano Nacional de Educação, o PNE. Pois bem, Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Importante normativa que vai traçar diversas diretrizes para a estruturação da educação no plano nacional. Falando diretamente das diretrizes, nós já iniciamos aqui no artigo 214, vendo alguns pontos importantíssimos, que a lei vai dizer que essa lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, então 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino e seus diversos níveis, etapas e modalidades. Eu quero que chamar a sua atenção já no início da aula para esta observação quando nós falamos níveis, etapas e modalidades. Já temos aula gravada no nosso Drive explicando que nenhuma é a mesma coisa que a outra. Uma coisa é nível, outra coisa é etapa e outra coisa é modalidade. Se você tem dúvidas sobre essas condições da educação, recomendo que você vá até o nosso Drive e assista essa aula onde eu falo dos níveis, das etapas e das modalidades. Por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas, que conduzam ao quê? 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB. Deixa eu só autorizar aqui, pronto. Seguindo, então, vamos dar continuidade. Bem, falando um pouco de LDB sobre o ponto de vista do Plano Nacional. A incumbência da União, melhor dizendo, elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso está presente no artigo 9º, na parte 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei 13.005, que é a que nós estamos referindo a ela, que é o Plano Nacional de Educação, datado de 25 de junho de 2014, isso já foi sim assertiva de prova, perguntando a data de execução do Plano Nacional, e a vigência dele é de 25 de junho de 2014, e o número da lei também já caiu em prova, é Lei 13.005. No artigo 1º, vai dizer que é aprovado o Plano Nacional de Educação, ou seja, o PNE, com vigência de quanto tempo? 10 anos. Vou ser muito enfático nisso porque cai muito em prova. A contar da publicação dessa lei na forma do anexo, com vistas ao cumprimento disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Professor, o senhor consegue explicar isso melhor para nós? Pois bem, o que está sendo dito aqui é que esta lei ela tem base de ancoragem, ou seja, ela é ancorada dentro da Constituição Federal, lá no artigo 214. E aí cria-se, então, o Plano Nacional de Educação. Isso aqui você precisa fazer o seu mapa mental, não tem como. Algumas coisas nos nossos estudos são factuais. O que é isso, professor? São decoreba. Você precisa decorar. Isso cai em prova e muito, você não faz ideia do quanto. Sempre perguntando quantas são qual é a vigência do Plano Nacional de Educação, quantas são as diretrizes que são 10, quantas são as metas que são 20 e quantas são as estratégias, que são 255. Professor, para. O senhor está errado, são 254 metas. Mas você tem que lembrar que agora, recentemente, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Sei que muitas são mães e mulheres e estão aqui comigo no horário de almoço. Parabéns pela participação. É assim que nós conseguimos as melhores colocações em concursos públicos. Agradeço a presença de todas vocês. Vigência de 10 anos
Diretrizes também traçada de 10 quantidades, traçada de 20 metas ao todo e de 255 estratégias. Eu estava falando e repito. Por que é 255 e não mais 254? Porque agora, no dia 19 de julho, agora eu digo porque é muito recente, 19 de julho de 2023, ainda vai se completar um ano. Tivemos lá a Lei 14.627. Eu deixei o número da lei para você, que depois você pode consultar se você quiser. Provavelmente só vai vir perguntando quantas são as estratégias. Não trata nas normativas lá dos certames o examinador de cobrar quais são. Porque eu falei isso em aula anterior, estou aqui na parte 2 dessa aula. Repito, essas diretrizes são muitas. Não dá para você memorizar 255 diretrizes. Então é cobrado somente o número delas. E você precisa saber. Leve isso para sua prova. A Lei 14.627, de 19 de julho de 2023, acrescentou a estratégia 8.7, a meta 8 do Plano Nacional de Educação. Não entendi, professor. Pode explicar melhor? Vamos lá. Eram 254 estratégias. Agora, recente, em 19 de julho do ano passado, 2023, a meta 8.7 foi inserida dentro da meta 8, perdão, a estratégia 8.7 foi inserida, foi incluída na meta 8 do Plano Nacional de Educação. As metas, nós vamos ver elas. As diretrizes que são 10 e as metas que são 20, essas 30 cairão na sua prova, provavelmente. Agora, as estratégias, essa é pouco provável, vai mesmo só se perguntar a quantidade. A todos que entraram aqui, estão me acompanhando aí pelas redes sociais, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer enviar no chat, quer abrir o microfone, quer mandar na caixa de texto. Enquanto isso, eu tomo uma água. A hora é agora. A aula é sua. Você tem o direito de fazer suas perguntas. Então, se não tem dúvidas, temos dívidas, né? Vamos continuar a aula. Vamos então falar do que é e quais são essas 10 diretrizes. Quais são, melhor dizendo, as 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação. Primeira coisa, onde que eu encontro as 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação? Você vai encontrar isso no artigo 2º do Plano Nacional de Educação. Então, você vai entrar lá no site do Planalto, lá no Google você escreve Planalto, diretrizes, PNE, você entra, desce ali, rola a tela, no artigo 2º vai estar lá essas 10 diretrizes. Pessoal, dica de ouro para vocês. Toda legislação precisa ser lida com o máximo de vezes possível. Professor, o senhor está maluco? Como que eu vou ler 600 e tantas páginas da BNCC? Como que eu vou ler toda a extensão do PNE e da LDB? Eu sei, é muito extenso, mas eu estou te falando como que funciona. Teríamos que encontrar alguma forma de, pelo menos, fazer uma leitura. Algumas normativas, quando lá sair o edital, eu vou conseguir mensurar isso para vocês e dizer, ó, esta lei, vocês precisam ler ela. Esse aqui é um dos casos. O Plano Nacional de Educação, eu acredito muito que o Plano Nacional de Educação vai cair na sua próxima prova. Por que eu acredito que o Plano Nacional de Educação vai cair na sua próxima prova? Porque a vigência dele é decenal. E como ele iniciou em 2014, e nós estamos agora em 2024, estamos falando do término de uma vigência. O que está acontecendo agora é a elaboração e todos os ajustes necessários por todos os poderes normativos que arregimentam o Plano Nacional de Educação para a execução desse plano a partir do ano que vem, para sua próxima vigência, que será também decenal, de 10 anos. Então, aqui nós vamos falar das 10 diretrizes. Se tudo que eu disse até aqui você não lembrou, isso aqui você precisa lembrar. Você precisa lembrar muito disso. São 20 metas, são 10 diretrizes, são 255 estratégias e o plano tem vigência decenal, de 10 anos. Quais são as diretrizes? A1. Qual é a palavra predominante na diretriz número 1? Erradicação. Do quê? Do analfabetismo. Qual é a palavra-chave na diretriz número 2? Universalização. Do quê? Do atendimento escolar. Diretriz número 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Diretriz 4,
melhoria do quê? Da qualidade da educação. Diretriz 5. Qual é a palavra-chave? Morais e éticos. Para o quê? Formação para o trabalho, para a academia, perdão, para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, em que se fundamentam a sociedade. 6. Promoção do princípio da o quê? Gestão democrática. O examinador vai falar para você, promoção do princípio da gestão democrática. Você vai falar, tá tudo certo. Mas não, porque ele vai colocar lá no final assim, ó, da educação privada. E não é da educação pública. Diretriz 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Se fosse ressaltar, eu ressaltaria para você, científica, cultural e tecnológica, para a promoção humanística do nosso país. 8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como promoção do quê? Do PIB, do Produto Interno Bruto, que assegure o atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. A 9, valorização. Valorização do quê? Dos profissionais da educação. Aonde você for de legislação, ligada ao contexto educacional, isso aqui vai estar presente. Você pode ter certeza que provavelmente qualquer legislação vai trazer valorização do profissional da educação. LDB, BNCC, aqui também no PNE, sempre vai nas DCNs, sempre vai estar presente essa expressão, né, que aqui se tornou a 9ª diretriz do Plano Nacional. Qual que é a expressão? Valorização dos profissionais da educação. O professor examinador costuma brincar com essa afirmação? Costuma. Ele costuma dizer assim, ó, valorização dos profissionais do magistério. Não, não é do magistério. Não é só os docentes, não são só os magistrados. É toda a educação. É todos os profissionais da educação. Questão 10, ou melhor dizendo, diretriz 10, que é a última. Promoção dos princípios do respeito aos quê? Aos direitos humanos. Para o quê? Para a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Leve isso para a sua prova. Revise esse conteúdo. Já ensinei lá no grupo para vocês, com vídeo de outros colegas professores, como fazer o seu flashcard e como fazer o seu mapa mental. Revise a aula construindo você mesmo o seu mapa mental. Nada de ir para a rede social comprar mapa mental pronto, porque aquele coloridinho, aquele desenho bonitinho que você viu lá no mapa mental que está sendo vendido, é você que tem que fazer, professor, mas eu não sei desenhar nem o O com o fundo do copo. Seja bem-vindo. O professor Marcelo também não sabe. Mas mesmo assim eu vou lá e desenho a casa do meu jeito, eu desenho o ministério do meu jeito e fica lá desenhado. Para que isso, professor? Porque, como foi dito, e eu repito, o seu cérebro possui duas áreas. Uma delas está ligada à parte emocional e criativa. Você memoriza ao ponto de que você cria, independente da qualidade, daquilo que vão dizer do seu desenho. Esse desenho é seu, é um mapa mental seu. Tem que ser construído com ideias e às suas mãos. Por isso que é importante depois você revisar essa aula e construir o seu mapa mental. Professor, como que eu vou construir? Você vai escrever lá, Plano Nacional de Educação, bem no centro de uma folha de desenho, ou de um caderno que você tenha, caso você não tenha o de desenho. Faz uma seta, né? Você vai linkar agora essa seta à ideia da palavra diretrizes do PNE. Depois você vai fazer 10 setas. As 10 setas para cada uma das diretrizes. E você vai escrever em caixa alta todas essas palavras que eu trouxe em destaque para você. Erradicação, universalização, superação, melhoria. E em normal, cursivo normal, você vai escrever o que integra o restante da parte ligada às diretrizes do PNE. Isso é muito importante para vocês. Muito importante mesmo. E você precisa levar isso para a sua prova. Não deixe de fazer o seu mapa mental. Continuando. Plano Nacional de Educação. Prazo para o cumprimento das metas. As metas serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE. Qual que é a vigência? Eu já falei para você e repito. A vigência é de 10 anos, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. Ou seja, tem o prazo máximo de 10 anos, mas algumas estratégias podem ter nelas a obrigatoriedade de cumprimento anterior ao período de 10 anos. Quais são as referências para metas que estão escritas lá no artigo 4º do Plano Nacional? Elas deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra do Município, que é o PNAD, o Censo Demográfico e o Censo Nacional da Educação Básica e Superior mais atualizados,
disponíveis na data dessa publicação. E a população de 4 a 17 anos com deficiência, conforme está no artigo 4º, parágrafo único, o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir a informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. É isso que vai tratar. Deixa eu só ver se tem alguém me chamando aqui, eu já volto. Não, não tem. Continuando então. Beleza, só olhando se aparecendo para vocês. Estudo para aferir a evolução e o cumprimento das metas. É o artigo 5º. Vai dizer assim, ó, a cada 2 anos, ao longo do período da vigência desse plano, ou seja, ele tem 10 anos, então tem que acontecer 5 anos, perdão, 5 vezes, a cada 2 anos. O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Nacional Anísio Teixeira, que é o INEP, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei, com as informações organizadas por ente federado e consolidadas no âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes de informações relevantes. Falei na aula anterior, estou retomando para frisar os pontos importantes com vocês. Claro que pode haver outras informações relevantes, mas os principais que serão tomados como base serão os que eu mencionei para você. Quais que eu mencionei para você? Esse aqui, ó. A parte em que estamos ligados ao PNAD, ao Censo Demográfico e ao Censo Nacional da Educação, da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data dessa publicação. São essas 3 fontes de consulta que será esse monitoramento contínuo. E ainda, esse monitoramento ele acontece em 4 esferas normativas, instâncias normativas. Quais são elas? O Ministério da Educação e Cultura, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Observe que são 2 comissões. Uma é a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a outra é a Comissão de Educação e Cultura do Esporte do Senado Federal. E ainda, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Compete às instâncias, conforme está escrito aqui no artigo 5º. 1. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações dos respectivos sítios institucionais da internet. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Analisar e propor a revisão percentual dos investimentos públicos da educação. Tudo isso está ligado àquilo que é a competência destas instâncias. Continuando a nossa aula. As conferências nacionais. A União vai promover a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituídos na lei no âmbito do Ministério da Educação. O intervalo entre as conferências são de 4 anos, com o objetivo de avaliar a execução do plano e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então, as conferências, 2 anos. E entre essas conferências, deverá ter um intervalo, no mínimo, de 4 anos. O intervalo será de 4 anos. Então, lembre-se, intervalo. São 4 sílabas, 4 anos. Intervalo é 4 anos para as conferências. São coisas que eu lanço mão para facilitar a minha compreensão acerca do que deve ser memorizado para a hora da prova. E o que deve ser memorizado para você é intervalo, 4 sílabas, 4 anos. Conferências nacionais, 2 anos. Intervalo entre as conferências, 4 anos. Perdão, 2 anos não, 2 conferências. No mínimo, 2 conferências a cada 4 anos de intervalo. Seguindo, Plano de Educação dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, o prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei. Então, já foi feito isso.
isso em 2015. Os entes federados estabelecerão os respectivos planos de educação e estratégia que, 1. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. 2. Considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade da educação e a diversidade cultural. Isso está traçado como aquilo que é o objeto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios pertinente à diversidade cultural, dando a essa equidade a ênfase e a necessidade de considerar as especificidades dos povos indígenas, do povo quilombola e também da educação do campo, das três modalidades que nós encontramos dentro da educação. São 8 ao todo. 3 são bem citadas nesses planos, porque trata-se da diversidade cultural. São 3 que eu costumo dizer assim, que para você memorizar as 8, seria talvez interessante você pensar que 3 delas normalmente, olha a ênfase, normalmente acontecem fora do perímetro urbano. Quais são elas? A dos povos indígenas, a educação indígena, a educação do campo e a educação quilombola. E ela vai se somar às outras 5 modalidades. Quais são elas? A educação especial, a educação à distância, a educação de jovens e adultos, a última das modalidades que foi agora recente colocada, acrescida, que é a modalidade bilíngue de surdos e mudos. Ainda nós temos, agora com 7, faltando uma das modalidades, que é a educação tecnológica. Com isso, nós temos as 8 modalidades. Seguindo, elas vão fazer o quê? Vão garantir o atendimento das necessidades específicas dessas condições para assegurar essas diversidades dentro do sistema educacional, de forma inclusiva. Por quê? Porque nós estamos tratando da educação especial. Em quais níveis? Todos os níveis. Em quais etapas? Todas as etapas. Em quais modalidades? Todas as modalidades. Professor, então o senhor quer dizer para mim que tem educação especial lá na modalidade da educação tecnológica? Temos, nós vamos ter lá as tecnologias assistivas para auxiliar nesse processo da educação tecnológica. Enfim, em todas as modalidades. Quarto, vai dizer o seguinte: promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. E eu trouxe um destaque para você: os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. A ideia não é abrangência para o escopo educacional, todo mundo envolvido, uma educação feita a muitas mãos, por isso que vai ser convidado toda a comunidade educacional e toda a sociedade civil para a participação dessa condição de envolvimento para a construção dos planos estaduais, municipais e do Distrito Federal. Continuando. Gestão democrática da educação pública. O Estado, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública. De novo, né? Onde o gestor vai tentar pegar você, o seu examinador, melhor dizendo, vai dizer para você que é a gestão democrática da educação privada, e não é, da pública, nos respectivos âmbitos da atuação, no prazo de quanto tempo? De 2 anos. Contada a partir de quando? Da publicação desta lei. Adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada para essa finalidade. Então, educação pública, a gestão democrática é 2 anos, a contar da data da publicação. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento, o artigo 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão formulados de maneira o quê? Qual que é o verbo aqui? Assegurar. Assegurar. Assegurar o quê? A consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar a plena execução. Também nada de mais, tranquilo de se memorizar. Talvez a palavra-chave seria aqui do plano plurianual, que é assegurar. Plurianual, assegurar. Esquece a palavra pluri, lembra de anual,
lembra da primeira vogal, que é a vogal A, e lembra de anual e assegurar. Professor, que loucura, não precisa disso não. Bem, eu faço essas loucuras para memorizar. Quando falar para mim plano plurianual, eu vou lembrar do anual e vou pegar a vogal A e assegurar com o verbo e linkar com o verbo assegurar. Continuando então a nossa aula. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, artigo 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os municípios, constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Isso aqui cai muito em prova, alunos, muito, muito. Esse sistema de avaliação produzirá no máximo a cada 2 anos. O que eles vão produzir a cada 2 anos? Indicadores. Você tem que lembrar que são indicadores. Se você observar, são 2 indicadores. Qual? O primeiro, o de rendimento escolar. E o segundo, o de avaliação institucional. No rendimento escolar, 80% dos alunos de cada escola, periodicamente, será avaliado em cada escola e os dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar da Educação Básica. Já no indicador 2, a avaliação institucional é relativa à característica com o perfil do alunado e do corpo dos profissionais da educação, as relações entre a dimensão do corpo docente, do corpo técnico, do corpo discente, da infraestrutura das escolas, dos recursos pedagógicos disponíveis e os processos de gestão, entre outras relevantes. Cabe a quem fazer isso? Cabe ao INEP. A elaboração do cálculo do IDEB, dos indicadores acima. O professor vai perguntar como faz esse cálculo? Não, não é perguntado isso. Pode ficar tranquilo, eu te asseguro. Não, o seu examinador não vai perguntar isso. Ele só vai perguntar para você o quê? Ele vai perguntar qual é o prazo máximo da produção dos indicadores. O intervalo é de 2 anos. E ele vai te perguntar qual é a porcentagem dos alunos. 80%. Certo? Seguindo a aula, Sistema Nacional de Avaliação Básica. Pessoal, professor, está muito acelerado. Eu já fiz essa aula com todos, tá? E tudo que eu estou fazendo aqui é só dar uma pincelada para nós irmos para as metas. Meu foco aqui é falar das metas, porque as diretrizes e o corpo do Plano Nacional de Educação nós já tratamos em aula anterior. A avaliação de desempenho dos estudantes em exames poderá ser diretamente realizada pela União ou mediante o acordo da cooperação pelos Estados e Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência em um calendário de aplicação. Isso é o artigo 11 do Plano Nacional de Educação, dentro do sistema de avaliação. Regime de colaboração. Grave essa palavra, cai muito em prova. Qual é o tipo de regime? O regime é um regime de colaboração entre a União, entre os estados, entre o Distrito Federal e entre os municípios. Para quê? Para atuar em regime de colaboração visando o alcance das metas e a implementação das estratégias como objeto deste plano. Vai caber aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste plano. As estratégias definidas não elidem, ou seja, não tiram a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da concepção das metas do Plano Nacional de Educação e dos planos previstos no artigo 8º. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre quem? Entre a União, entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esse é o regime de colaboração. Continuando. O Sistema Nacional de Educação. O poder público deverá instituir uma lei específica contados 2 anos da publicação dessa lei. Professor, mas é muito 2 anos, né? Isso vai facilitar para você. Ó. Olha aqui, ó. É 2 anos aqui,
é 2 anos aqui, é 2 anos aqui. Aqui não, aqui é 1 ano. Aqui é 1 ano, perceba. Perceba que aqui é 1 ano. Observe. Aqui é 1 ano, que é a ideia da condição para adequar os planos que já foram aprovados. 1 ano. As demais todas são 2 anos. E o intervalo? O intervalo lembra das siglas. Intervalo. 4 anos. Falou de intervalo, é 4 anos. O restante é 2. Você pode observar que é 2 o tempo todo. 2, 2. Aqui, ó, sobre a meta progressiva, 4º ano de vigência. Então, meta, 4 letras. M-E-T-A, 4 letras. 4º ano. Meta, 4 anos. É assim que eu faço para memorizar. O restante é 2. 2, 2, 2. Aqui, intervalo. 4 siglas. 4 anos. O restante é 2. E aqui? Aqui é 1 ano. Aqui que você tem que diferenciar. Quando falar do plano de educação dos estados, você tem que lembrar que é 1 ano. O restante é 2, 2, tudo 2. Tudo 2. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação dessa lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. O PNE para o próximo decênio, olha só, como que eu faço para lembrar, professor? Qual é o próximo decênio? Quando é que vai chegar a vigência final disso? Olha lá, ao primeiro semestre do 9º ano. Se é 10 anos e eu vou para o próximo, tem que ser no 9º ano. Só tem que acrescentar a ideia de que é o primeiro semestre. Então, se você lembrar, começou o 9º ano, vai ter a ideia da vigência deste plano. E aí, o que vai acontecer? Vamos encaminhar, vamos não, né? O Poder Executivo vai encaminhar para quem? Para o Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder. Que poder? Ele está falando deste poder do Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional pode atuar nessa condição. Porque se nós temos ali, ó, deste não se refere ao Poder Executivo, deste se refere ao Congresso Nacional, certo? Se fosse desse, seria o Poder Executivo. Deste é Congresso Nacional, a questão de português. O projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação, para quê? Para vigorar no período subsequente, que incluirá o diagnóstico, incluirá as diretrizes, incluirá as metas, incluirá estratégias. Para quando? Para o próximo decênio. É uma coisa muito óbvia se cair isso aqui na prova. É claro que o próximo Plano Nacional de Educação, ele tem que trazer todo o diagnóstico do que foi o anterior, ele tem que trazer todas as diretrizes, ele tem que trazer todas as metas, ele tem que trazer todas as estratégias. Vai ser o mesmo, professor? Provavelmente não. Pode ser que mantenha lá as 20 metas, pode ser que se mantenha as 10 diretrizes, mas as estratégias provavelmente serão acrescidas ou, enfim, extraídas algumas das estratégias. Hoje o que se tem é o que eu te falei. Vigência de 10 anos, portanto decenal, com a condição de 10 diretrizes, 20 metas e 255 estratégias, já que a última foi acrescida agora, dia 19 de julho do ano de 2023, que eu falei para você que foi a meta 8.7, foi a inserção da diretriz 8.7 dentro da meta 8, agora em 19 de julho de 2023. Então, não mudou muito os números. Observa, destaquei para você tudo de vermelho. 9º ano, o próximo decênio. Então, vai ter vigência e vai ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no 9º ano, no primeiro semestre. Começou o 9º ano, já foi. Como que eu faço para lembrar disso? Só você lembrar. Você está justamente no momento exato que está em processo de encaminhamento para o Congresso Nacional a nova vigência do Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque nós estamos exatamente no primeiro semestre do 9º ano, desde que está em vigência o atual Plano Nacional de Educação. Continuando, vamos então falar das nossas metas. Aqui são 20. E eu vou falar para você, ao longo delas, quais são as que mais cobram. E já comece anotando a primeira. Não cai, não. Despenca na prova. Despenca. Meta 1. Vou com mais tranquilidade agora. Vou tirar a velocidade do áudio.
e vou gravar mais lentamente, porque até então só estávamos revisando a aula anterior. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para criança de 4 a 5 anos de idade. Qual é o verbo? O verbo é ampliar. Você tem que lembrar de universalizar e de ampliar. Professor, como é que eu vou lembrar desse 50%? Pega a palavra creches ali, ó, creches. São as minhas doideiras para memorizar os meus mnemônicos. Eu recomendo que você faça o mesmo. Quando você pega a palavra creches, a última letra é a letra S. Tenta imaginar na letra S o número 5 e lembra que é 50%. Não, professor, forçou demais. É assim que eu faço para memorizar. Se você tem um outro mnemônico, use ele. Se você não tem, faça muitos mapas mentais, porque você vai precisar de forma factual, decoreba mesmo, a palavra é essa, as metas que eu vou citar para você. A meta 1 tem 2 verbos. Quais são eles? Universalizar e ampliar. Universalizar o quê? Até 2016, a educação infantil. Na onde? Na pré-escola. De quando? De 4 a 5 anos de idade. É óbvio, a pré-escola nossa, ela é dos 4 aos 5 anos de idade. Lá na pré-escola, nós vamos universalizar. E na creche? Na creche nós vamos ampliar. Por que nós vamos universalizar na pré-escola e não universalizar nas creches nesse primeiro momento? Lembre-se, a educação obrigatória ela começa onde? Ela começa na pré-escola. Ela começa aos 4 e vai até os 17 anos. Aos 4 e aos 5 anos, a criança está na pré-escola. Por isso que a ideia da pré-escola é mais ampla do que a da creche, nesse primeiro momento. Por isso que lá é universalizar. E na creche? A creche, a ideia é ampliar. Ampliar o quê? A oferta da educação infantil nestas creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças. Até quando? Até 3 anos. Perdão. As crianças de até 3 anos até o final da vigência deste plano. Como assim, professor? Com muita informação. Pessoal, é só vocês lembrarem. A creche não é de 0 a 3? Então, é óbvio que vai ampliar para esse público das crianças de até 3 anos de idade. Já a pré-escola vai fazer o quê? Vai universalizar. Por quê? Porque lá é a obrigatoriedade iniciando, que é dos 4 aos 17, sendo que a pré-escola é 4 e 5 anos, que a criança obrigatoriamente tem que ir para a escola. Lá universaliza. Na creche, amplia. Amplia para quanto? Lembra da letra S de creches. Faz o 5 e lembra que é 50%. 50%. Como que é isso? Mas como assim, professor? Com base no quê? Não se preocupe. O examinador não pergunta isso. Até porque essas informações são mais difíceis de serem calculadas. O que é 50% das crianças de até 3 anos? São feitos os censos demográficos, lembre daquilo que a gente falou no início da aula, são feitos os PNADs da vida, são feitos os censos nacionais para tirar essas bases aqui do que é 50%, para entender como que é que faz para a creche chegar a atender 50% das crianças de até 3 anos de idade, até o final dessa vigência. É isso que você tem que levar para a prova. Falamos da meta 1. Vamos falar da meta 2. De novo, o verbo é universalizar. E agora só mudou qual é a etapa. A etapa agora é o ensino fundamental, de 9 anos para toda a população de quando? De 6 a 14. Professor, calma aí, não entendi. 9 anos, de 6 a 14? Vou explicar. A duração do ensino fundamental, ele vai da primeira série, do primeiro ano até o 9º ano. O primeiro ano até o 9º ano, nós temos ali dos 6 aos 14 anos de idade. 9 anos leva-se isso. Se você contar 6 a 14, vai dar 9. 9 anos é a duração do ensino fundamental. E ele vai de quanto? Ele vai dos 6 aos 14 anos de idade. Dos 6 aos 14 anos de idade. Esses são os 9 anos. Por isso que vai universalizar, porque também é obrigatório. Assim como a educação infantil dos 4 aos 5 anos é obrigatório na pré-escola, dos 6 aos 14 é obrigatório o ensino fundamental. Por isso que a palavra é universalizar. Se você olhar lá no ensino médio, a mesma palavra, olha lá, universalizar. Universalizar, universalizar e universalizar. Universalizar a pré-escola dos 4 aos 5, universalizar o ensino fundamental dos 6 ao 14, universalizar o ensino médio dos 15 aos 17.
Só que lá no ensino fundamental é 95%. Os alunos serão garantidos pelo menos 95% dos alunos para o quê? Para que concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Qual é a duração do ensino fundamental? A duração é 9 anos. Qual é a faixa etária do ensino fundamental? É dos 6 aos 14 anos de idade. Somando isso, nós temos essa ideia de que 95% dos alunos devem concluir essa etapa na idade recomendada até o último ano da vigência deste plano. Essa é a meta 2. Meta 3, já tinha te dito e adianto. Também universalizar. Para qual público? Até no ano de 2016, para o público que vai dos 15 aos 17 anos. Só que lá muda o verbo. Aqui o verbo era ampliar na pré-escola. Aqui não teve nenhum verbo no ensino fundamental, o segundo verbo. Mas aqui no ensino médio tem um segundo verbo, que é elevar. Elevar o quê? Até o final do período de vigência deste plano, a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%. Pessoal, você precisa lembrar que é 95 no fundamental e é 85 no médio e é 50 no infantil. Como que eu faço isso, professor? Com o seu mapa mental. Já ensinei a construir um mapa mental em aula anterior. Você precisa construir seu mapa mental. 50% na pré-escola, 95% no ensino fundamental, 85% no ensino médio. Essas taxas caem muito. Meta 1, meta 2, meta 3, já falados. Vamos para a meta 4. De novo, meta 4, o verbo ainda é universalizar. Para a população dos 4 aos 17 anos, agora nós temos uma modalidade, que é a modalidade especial, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Professor, como é que eu vou lembrar que essas categorias aí, ó, deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação? Você tem que lembrar que isso aí é o que está lá na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. Lá na LBI está tratando quem são as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são aquelas que possuem deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, a ideia aqui é universalizar o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Nunca, jamais, nunca mesmo, a ideia de preferencialmente na rede de educação especial. Não é. A ideia é colocar essas pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação dentro do sistema regular de ensino. Essa é a ideia, né? Com garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, de classes e escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Esta é a ideia para a nossa meta 4. Assim como nós tivemos a ideia de universalizar na meta 3, universalizar na meta 2, universalizar na meta 1, nós temos aqui na meta 4 também. Esse verbo universalizar, ele vai estar presente em todas as 4 primeiras metas. Eu vou pedir só para vocês desligarem o microfone, só para que a gente possa continuar. Sejam todos bem-vindos aí, quem entrou agora, boa aula. Sigamos, então, vamos para a nossa meta 5. Quem perdeu até aqui, fique tranquilo, vai ficar tudo gravado e eu posso enviar para você, basta me pedir. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. De novo, alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Professor, como que eu lembro que é o 3º ano que tem que alfabetizar todas as crianças lá no ensino fundamental? Nós não estamos falando de Plano Nacional de Educação? Como que abrevia? PNE. Quantas letras? 3. 3º ano. Professor, isso é importante? Não vou confundir sua cabeça agora. Existem outras normativas que vão tratar que é até o 2º ano do ensino fundamental. Aqui no Plano Nacional de Educação é 3. 3º ano do ensino fundamental. Lembrou de PNE? PNE. 3 letras. 3º ano do ensino fundamental. Professor,
Como que faz? É assim que tem que ser feito. Fazendo mapas mentais e memorizando esses mnemônicos. Eu lembro que tem 3 letras, eu lembro que é até o 3º ano o prazo máximo para a alfabetização. Mas calma aí. Vou até tomar uma água para frisar isso com você. Perguntou na sua prova qual é o prazo máximo para alfabetização no sistema de ensino fundamental, na etapa fundamental do ensino. Perguntou isso para você, você deve olhar para a sua prova e achar no enunciado qual normativa está sendo exigida. Se é o PNE, aí você pode lembrar, PNE, 3º ano, e correr para o abraço. Meta 6, olha aqui, ó. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, agora estamos tratando da educação integral, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos quanto? 25% dos alunos da educação básica. Não cai tanto essa meta 6, mas se vier, você deve lembrar que é 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25%. Lembra que é 50% das escolas e a metade disso dos alunos. 50% das escolas, metade disso dos alunos. Aí você vai lembrar, 50% das escolas, 25% dos alunos da educação básica. É assim que tem que ser feito para memorizar, pessoal. Meta 7, não vou entrar em muitos detalhes com vocês. Ela não é cobrada, só vou ler para vocês. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas da modalidade, com a melhoria do fluxo escolar, da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Imagina o examinador querendo cobrar isso aqui na sua prova. Mas que ele pode te dar é te dar já esse gráfico aí para você e perguntar alguma coisa do que se trata isso. Você tem que responder que se refere à fomentação da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, para a melhoria do fluxo escolar, da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes medidas do IDEB. Quais são elas? Anos iniciais do ensino fundamental. 2015, 5,2. 2017, 5,5. 2019, 5,7. 2021, 6,0. É assim que você faz para somar e entender isso aí. Para ler e entender isso. Se você olhar e quiser forçar um pouquinho, dá para forçar, professor? Dá. Como que faz para forçar? Vamos lá. Anos iniciais do ensino fundamental. Não é até o ano de 2015? Se você pega o número 5 e subtrai pelo número 2 do 5,2, dá 3. 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. 2017, 5,5. De novo, você pega o 5 do 2015, subtrai pelo 2 do 5,2, dá 3. 3 mais 2 dá 5. Logo, você vai lembrar qual é do ensino, dos anos iniciais do ensino fundamental para 2017, que é 5,5. Funciona para os demais? Sim, funciona para todos. Você acredita? Olha só. 7 menos 5, quanto que é? 2. 2 mais 5 é quanto? 7. Você já vai lembrar de 2019. 5,7. Quanto que é 9 menos 7? Dá 2. 2 mais 7 já não dá para 6,0. Mas é um jeito de forçar. Como que faz, professor, para forçar? De novo, 9 menos 7, 2. Então, nós temos que somar a 5,7. Vai dar 5,9. Como que faz para bater, professor? Você pega o 1 de 2021. Olha lá para você ver. 1 mais 9, 10. Você coloca o número 0, dá 6,0. É muita forçação, professor? Não, não quero isso para minha vida, não. Gente, é as maneiras malucas que a gente vai fazendo para facilitar a memorização. Se você olhar de baixo, é do mesmo jeito. Anos finais do ensino fundamental. Você pega o 5, subtrai o 7, vai dar 2, né? Negativo. Então você soma e vai para as demais. Você vai ver que tudo vai bater. Mas, eu te disse, essa meta não cai e é mais difícil de memorizar desse jeito. É mais confuso, é mais difícil, é mais trabalhoso. Eu não faria nem um desperdício do meu tempo em memorizar, porque, confesso para vocês, eu conheço todas as questões de prova? Claro que não. Tem site de questões que tem mais de 2 milhões de questões. Não tem como eu saber de todas as questões do PNE. Mas as questões do PNE que eu olhei, não é cobrada a meta 7. Então, eu não me preocuparia com essa meta. Meta 8. Vamos fazer mais 2 metas e vamos finalizar. E depois de um outro encontro, a gente faz as outras 10 metas. Meta 8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos,
de modo a alcançar no mínimo o quê? 12 anos de estudo, no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, a igualar a escolaridade média entre os negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, a população que é declarada negro lá no IBGE, nós vamos ter a ideia de 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano. Então, no mínimo, a ideia é elevar a escolaridade desta população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo do último ano de vigência deste plano. A ideia aqui é de ampliação para o atendimento para aqueles que não cumpriram no tempo oportuno a sua educação, a sua formação escolar, da educação básica. A ideia lembre-se da meta 8 como uma dívida histórico-social. Por ter o país uma dívida histórica com uma população que sempre foi marginalizada, que sempre foi vítima do sistema social capitalista, então o pagamento dessa dívida do capitalismo brasileiro é com políticas como que está na meta 8. Também pouco cobrado em provas, mas está aí para você. Meta 9. Essa cai muito. A meta 9 cai muito. É bom fazer um mapa mental da meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até o ano de 2015. E até o final da vigência deste plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo. Então, se você lembra lá que nós temos que atender 50% das escolas e 25% dos alunos lá na meta em que eu tracei com você, aqui, só voltando, só para você não perder do que eu estou falando. A meta 1 diz assim, ó, 50% das crianças de até 3 anos. Aqui de novo, ó, 50%, quer ver? Aqui, ó, 50% das escolas na meta 6 e 25% dos alunos. Aqui na meta 9, vai falar também de 50%. Memorize esses 50%, grave isso. É assim que tem que ser feito. Na meta 9, o que trata ela é isso, a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%. Então, a ideia aqui, até o ano de 2015, era elevar essa taxa até 93,5%. O seu examinador não vai perguntar se a meta 9 foi cumprida. Ele não vai perguntar isso, não. Por que não vai, professor? Porque envolve a exposição do governo. Envolve a exposição daquele que está na vigência governamental. Ele não vai te perguntar se cumpriu ou não. Ele vai te perguntar qual era a porcentagem. Porque se você olhar no INEP, que é onde você consulta o valor dessas metas, quais foram e quais não foram alcançadas, e como que está isso, a quantas anda o nosso PNE, você vai ver que muitas dessas metas não foram alcançadas. Então, o que você tem que levar para a prova é a porcentagem, e não se ela foi ou não alcançada. Até o final da vigência deste plano. E ainda, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Vamos para a meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamentais e médio, da forma integrada à educação profissional. Professor, como memorizar? De novo, mapa mental, não tem jeito, pessoal. 25% das matrículas para a EJA. A EJA é 25%. Com isso, nós trabalhamos aqui, em pouco mais de uma hora, fizemos uma reprise do PNE e trabalhamos as 10 primeiras metas desse plano. No nosso próximo encontro, trataremos da meta 11 até a meta 20. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui e desejo bons estudos. Reveja o conteúdo e construa o seu mapa mental. Parabéns para você, a você que está aqui nessa dedicação dos estudos. Até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal!